Pessoal, bem-vindos de volta. Essa é a aula 2, né, do nosso curso, do primeiro dia ainda, né, da segunda-feira. Então a gente vai ver aqui um pouquinho sobre curadoria de dados, como eu tinha explicado lá no comecinho na apresentação da disciplina. A gente vai falar sobre, antes de começar, na verdade, a mexer mais a fundo no R, eu queria conversar com vocês a respeito de como que a gente organiza os dados no nosso computador, para mantê-los, né, em ordem e servir para a gente, pelo menos por um longo prazo, para se organizar, né, na condução das nossas análises. Então, primeiro, antes de aprender de fato a análise, eu queria que a gente entendesse um pouquinho ou adotasse algumas práticas que vão ajudar a gente a ser um pouquinho mais organizado, tudo bem? Então eu vou ensinar não só sobre como organizar os dados no computador, como está dizendo aqui, mas como nomear os arquivos, algumas fluxos de trabalho, né, que seriam interessantes na hora de começar a analisar os dados. Então o que inclui a curadoria de dados? Aqui eu estou me referindo tanto a como nomear arquivos, né, pode parecer uma besteira, mas isso... quando você está lidando com vários conjuntos de dados, ou quando o seu conjunto de dados começa a ficar um pouco mais complexo, isso sim começa a fazer diferença, né? Então é melhor a gente aprender aqui logo de início como adotar, né, boas práticas sobre isso. Como organizar esses arquivos em pastas, né, diretórios de trabalho, como montar isso. E eu também vou ensinar vocês a como criar. Eu já falei, na verdade, na aula anterior sobre esses projetos do RStudio, a gente vai explorar um pouquinho mais isso aí. Tudo bem? Então, beleza. Primeiro, boas práticas na hora de nomear os arquivos, né? Faça algumas dicas, aqui vão algumas dicas, né? Faça algo que seja descritível. O que eu quero dizer com isso? Faça algo que seja curto, né? Mas ao mesmo tempo que indique para você ou para o seu colega, para qual você vai passar esse arquivo, que informe sobre o que é aquele arquivo, tudo bem? Então é ruim você colocar nomes, por exemplo, como meus dados, ou dados, ou TCC, ou alguma coisa muito genérica, né, em relação a isso, como está dizendo aqui. Então indique, por exemplo, sobre o que é aquele arquivo, fale sobre, por exemplo, se você está lidando com ecologia de comunidades, você trabalha normalmente com uma matriz de composição de espécies, né? Em que as espécies, nas linhas e os locais onde você coletou as espécies, nas colunas, ou vice-versa. Mas, então, indique alguma coisa assim, matriz, composição, besouros, né? Algo que indique pelo menos do que se trata aquele arquivo. Só que evite fazer uma coisa muito longa, né? Então, use abreviações ou encurte palavras, né? A gente vai ver algumas dicas sobre isso e também seja consistente. O que eu quero dizer com isso? Use sempre, se você adotou uma nomenclatura, né, use sempre aquela nomenclatura para nomear todos os arquivos, pelo menos daquele projeto que você está lidando. Então aqui vai algumas exercícios, né? Desses daqui, a gente tem 3 arquivos, né? Nome de arquivos, né? Qual desses nomeou melhor o arquivo? Esse aqui, como MyData, né, que eu estava dizendo que é meus dados, né, uma coisa super genérica, enfim. Ou esse aqui, Public Library Partnership, que é quer dizer, um nome gigantesco, né? Ou esse primeiro aqui. Então aqui eu tenho uma sigla, né, que pode fazer sentido para aquela pessoa, mas tem lá Evaluation Data, um sublinhado aqui, um underline para separar esses termos. O Workshop, eu falo, opa, esse aqui já é um pouco mais informativo. Eu não sei exatamente o que tem dentro, mas eu imagino que seja alguma coisa sobre um workshop dado em 2014, né, para avaliar os dados desse PLPP, né, que pode ser esse Public Library Partnerships, né. Então, acho que deu para ter uma ideia do que eu estou dizendo. Ainda continuando isso, né, a gente pode também combinar, né, números e letras e sublinhados, como eu tinha exemplificado aqui, né, que a gente tem, né, sublinhados, letras maiúsculas, minúsculas e números. Isso é ok fazer, né? Não tem importância. Mas evite usar caracteres especiais. Por quê?
Porque alguns programas eles podem não reconhecer, né, ou às vezes não aceitar, inclusive, esses caracteres especiais, né? Então às vezes você pode até conseguir salvar o arquivo, mas na hora de importar ele num outro programa dá algum erro. Então evite esse tipo de coisa, né? Tio, acento, isso inclui além desses símbolos aqui, isso também inclui tio, acento e enfim, crase, essas coisas. Evite usar espaço, tá? Outra coisa. Se você quer separar, né, duas palavras, ou use alguma coisa nesse sentido, tá vendo? Ele colocou entre maiúsculo, né, minúsculo, e depois a segunda palavra tá o T maiúsculo. Isso é um jeito. Ou você usa justamente o underline lá, o sublinhado para separar palavras. Não dá para ver direito aqui, talvez tá em amarelo, enfim, peço desculpas. Mas o que eu estou querendo dizer com esse case sensitive é quando o programa ou o sistema no qual você está trabalhando ele consegue distinguir maiúscula de minúscula, né? Então alguns são case sensitive, como o R é, né? Então na hora de nomear um objeto, se você colocar a casa com C maiúsculo, ele vai entender diferente de uma casa com C minúsculo. Ele vai entender isso como objetos diferentes. Mas nem todos os programas ou sistemas funcionam dessa forma. Então evite ficar usando combinações, né, de maiúsculas e minúsculas para distinguir objetos ou arquivos. Tá? É isso que eu quero dizer. Datas. Se por acaso você, no seu caso, né, seja lá qual ele for, ele precisa colocar uma data essa data é importante para você por algum motivo, sei lá qual seja, né? Evite fazer uma coisa parecida com essa, né? Ou pior ainda isso aqui, né? Por quê? Porque a gente, enfim, às vezes você está trabalhando num arquivo e às vezes você tem algum colaborador que imagina que ele é de um outro país, ou dos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos, como a gente sabe, eles colocam um mês antes do dia e o ano, nesse caso aqui, né? Então é o mês de junho, o dia 18 de junho de 2015. Então isso é ruim. É a mesma coisa assim, né? Então faça ou isso, né? Ou isso aqui. Então comece com o ano e aí você pode colocar junto, né? Seguido, né? O ano, o mês e o dia, ou distinguir entre eles usando esses hífens aqui, tá? E se por acaso também você precisa colocar um número, às vezes tem gente que gosta ou precisa colocar isso. Por algum motivo, esses arquivos eles precisam estar numa certa ordem na sua pasta. Tente usar pelo menos 3 números, tá? E aí sempre começa com 0, né? 0, 0, 1, 0, 0, 2. Por quê? Porque você consegue ganhar escala com isso. O que eu quero dizer? Você consegue nomear, nesse caso usando números, mais arquivos, né, usando 3 dígitos e começando com 0. Outro exemplo aqui, né? Então a gente tem, olha só, July, a mesma coisa. Aqui outro exemplo, soil samples final, né? Então a mesma coisa, olha só, aqui a gente tem um espaço, né? Outro espaço, e aqui a gente está colocando o mês, o dia e o ano, né? Caracteres especiais, né? Fujam desse tipo de coisa, tá? Aqui também a gente tem soil samples final, né? Então aqui, beleza, a gente tá usando aquela estratégia lá de separar, né? A gente tem 2 palavras juntas, mas elas estão separadas, é fácil de reconhecer porque tem uma palavra, a primeira letra, né, da segunda palavra está em maiúsculo. E aqui eu tenho um underline, um sublinhado para distinguir uma palavra da outra. Ok, mas ela é muito genérica ainda, né? Então eu só sei que aqui está todo lidando com amostra de solo e isso aqui é um arquivo final. Mas se a gente tiver uma coisa assim, né? Olha só, ano, mês, dia, underline, NSF, tal. Então isso descreve um pouquinho, está um pouco longo talvez, mas ele é melhor do que as outras 2 opções, tudo bem? E aqui eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre, continuando essa questão da curadoria de dados, eu vou comentar um pouco mais sobre isso e a gente vai conversar um pouquinho sobre estratégias de exploração de dados, né? Antes da análise ainda.
E eu estou me baseando basicamente no capítulo 8 desse livro aqui. Esse livro está disponível na biblioteca, é uma tradução em português, né? O livro do Gotelli. Então, se eu olhar lá no capítulo 8, a gente tem o capítulo 8 inteiro é só sobre curadoria de dados e boas práticas nesse sentido. Então, ele propõe um fluxo de trabalho, né? Sobre como a gente deve, né? Lidar com esses dados. Então, vamos começar pelo começo, lá pelo início desse fluxo de trabalho. Então, aqui a gente ele está propondo, ou é uma coisa que é comum, na verdade, principalmente para quem vai para campo, ou coleta em dados no laboratório também, tá? A gente tem o nosso caderno, né, de observações. Então, imagina que você tem lá seu laboratório, né, você tem o seu caderno que você registra todas as... sei lá, imagina que você tem uma cultura de célula e você tem que registrar, né, a cada 2, 3 dias, lá quando você vai trocar o meio de cultura, você tem que anotar a data, a hora, qual meio de cultura, se você encontrou alguma coisa estranha na garrafinha de cultura. Mesma coisa se você vai para campo, né? Você tem que registrar quando você viu um animal, né? Qual era, a hora, onde, etc. Então, você pode ter, eventualmente, isso não é necessário, mas você pode ter 2 conjuntos de dados. Um que pode ser esses dados mais observacionais, né? E o outro que vão ser os dados mais detalhados, né? Inclui, por exemplo, resultado de equipamento, né? Às vezes você põe uma coisa lá, uma plaquinha de ELISA para ler no equipamento e sai lá um report, um relatório mais completo sobre o que tem ali. Então, vai ter uma parte desses dados que você vai conseguir planilhar, né? Você vai colocar lá onde e quando você viu um animal da espécie X. Então, vai estar lá 2 animais, né? E vai ter um outro que vai ser o que eu estou chamando aqui de metadados, tudo bem? Que são dados a respeito dos dados, por isso que chama metadados, né? Então aqui eu vou incluir tudo aquilo que descreve, é um conjunto de informações adicionais que descreve o conjunto de dados principal, tá bom? Então isso tudo vai perfazer o meu conjunto de dados que eu vou levar para a minha análise. Então, algumas dicas nesse estágio, tá? Então, se você vai para campo, ou mesmo para algum equipamento de laboratório, né? Assim que você obtém essa informação, né? Você vai anotar no seu caderno de campo, né? De maneira um pouco mais organizada possível, né? Só que, assim que possível, também você passe isso para o computador, né? Por 2 motivos. Primeiro que você já está com as ideias frescas na cabeça, mesmo que você tenha anotado ali, você lembra do que você fez e tudo. Então, passe para o computador, né? Assim você tem uma cópia limpa, né? Um pouco mais fácil, inclusive, de compartilhar isso, mostrar para alguém, para o seu orientador ou para um colaborador. E você também tem uma cópia daquilo, um backup, tá? Que você pode salvar, inclusive, em vários lugares, né? Então você fica com uma cópia física, que é o caderno, e uma cópia no computador. E aí outras dicas de como planilhar esses dados, né? Sempre use isso aqui. Cada observação vai numa linha, tá? Então o que eu estou chamando de observação? Que isso depende do seu objetivo do trabalho. Mas aqui vai ser uma unidade amostral, né? Ou também pode ser uma pseudo-réplica. O que eu quero dizer com isso? Vocês devem lembrar lá da aula de estatística, que é pseudo-réplica, né? Que é esse termo aqui. Pseudo-réplica é algo que parece uma réplica, mas não é. Então o que eu quero dizer? Dá um exemplo. Pode ser que você esteja trabalhando, por exemplo, com histologia, né? E aí você tem vários animais que você coletou, sei lá, você está lidando com anfíbios lá, e você quer comparar um aspecto de uma célula do fígado dessa espécie daqui de Campo Grande e do Pantanal e lá num parque no norte do estado, tá? Então você tem vários animais desses locais, né? E a sua pergunta diz respeito ao animal, tudo bem? Só que você vai, sei lá, você quer saber se a saúde dos animais de Campo Grande é diferente da do Pantanal ou desse parque lá do norte do estado. Então, só que o que você está analisando é algo que está dentro do animal, é o fígado, né? E aí quando você vai fazer histologia, você não tem como pegar o fígado e analisar ele, né? Você tem que fazer as suas lâminas lá, e aí cada lâmina você vai ter uma parte do fígado, e você vai coletar os dados, onde você vai anotar, por exemplo,
número de células mortas, né, no fígado, por exemplo. Você vai anotar isso, a informação, na sua lâmina. Só que a sua lâmina, ela não é a sua réplica. O que é a réplica é o animal, né? Porque a sua pergunta tem a ver com o animal, não com necessariamente a célula. Então, o que você vai fazer normalmente? Normalmente você pega várias lâminas, né? Você faz várias lâminas do mesmo fígado do mesmo animal. Então, você tem múltiplas réplicas, só que dentro da sua unidade amostral, que é o animal. Então, você tem uma estrutura que a gente chama de hierárquica, né? Ou multinível, para responder essa sua pergunta, né? Então, nesse caso, você tem que... O que você vai planilhar não é um animal, é o resultado de cada lâmina, o número de células mortas de cada lâmina. Tudo bem? Mas sempre vai ser uma por linha, tá? E aí, o que a gente faz com as colunas dessa planilha? Sempre vai ser a sua variável, né? No caso, nesse exemplo aqui meio tosco meu, vai ser número de células mortas. Aí você vai colocar lá 2 que você encontrou nessa lâmina, assim por diante. E aí, isso também é muito importante, tá? Pode às vezes parecer até um pouco bobo, mas eu já vi isso bastante acontecer. Cada célula tem que ter um único valor, tudo bem? Então, se você vai colocar um número, um valor, uma contagem, uma letra, é aquilo ali, tá? Não coloque, misture coisas, coloque barra, vírgula, não faça isso, tá? Você não consegue depois analisar esses dados dessa forma. Enfim, depois a gente pode conversar inclusive sobre isso, como a gente faz no Excel. Ainda sobre planilhas, né? Eu já tinha falado isso, vou repetir, né? Vocês vão notar que eu vou repetir às vezes a mesma coisa várias vezes, né? Não é porque eu estou ficando velho, é porque isso é importante. Além de eu estar ficando velho, mas enfim. Sempre mantenha cópias extras, né? Então, quando eu falei lá em relação ao computador, né? E o caderno de campo ou o caderno de laboratório. Sempre guarde essas duas coisas, né? É muito, muito importante. E aí, de novo, né? Às vezes as pessoas gostam ainda de usar objetos físicos, por exemplo, um HD externo. Mas considere também usar uma armazenamento na nuvem, né? Dropbox da vida, né? Isso é muito importante. E aí, se acontecer, por exemplo, de você ter algum dado faltante, o que você faz? Você vai para campo, você levou um equipamento, mas esqueceu a bateria do equipamento. Você não consegue medir o que você precisava do equipamento para medir. Então, nesse caso, você vai colocar um NA na sua planilha, tá? É uma sigla universalmente aceita, né? Que quer dizer not available, né? Não disponível. Então, não deixe vazio, não deixe zero, não coloque um ponto de interrogação. Coloque NA, tudo bem? Sim, na hora de dar nomes tanto para as colunas quanto para as linhas, evite usar espaços, tá? Principalmente no nome das colunas. Então, use ou um underline ou aquela estratégia de você colocar a primeira letra da segunda palavra em maiúsculo, né? Porque a maioria dos programas, maioria não, mas alguns programas tipo R, eles não vão entender que aquilo diz respeito à mesma planilha e na hora de importar pode dar um problemão, tá bom? Sim, isso aqui é de novo uma outra... É sempre bom falar disso, né? Quando você terminar de planilhar os dados, sempre confira, né? Dá aquele double check no que você... Às vezes uma vírgula a mais ou aonde não tem, que te dá uma dor de cabeça depois para descobrir. Então, melhor você terminou de fazer o serviço, confere, né? Vê se está tudo ok, né? E depois, aí sim, arquiva aquilo, manda para a nuvem, né? Sim, isso é uma outra mania, né? Principalmente de quem usa o Excel ou alguma outra planilha, né? O OpenOffice. Assim, você tem a sua planilha, mas aí tem um espaço vazio, gigante, assim, do lado, né? A pessoa vai lá, não, deixa eu fazer um gráfico. Aí põe o gráfico junto com a planilha. E aí manda isso para o orientador. Então eu vou ser bem claro com isso. Nunca faça gráficos junto com a planilha de dados, tá bom? Por quê? Se você você confunde isso, você fica desorganizado, tá? É uma coisa bem irritante, inclusive, quando eu recebo uma coisa assim, né?
Se você quer fazer gráficos, use um programa profissional para fazer isso, né? E aí você faça esses gráficos nesse programa e não no Excel, não, enfim. Também isso é uma outra coisa, tem algumas exceções para isso, tá? Mas evite usar mais de uma planilha, uma abinha, né? A gente tem aquelas abas na parte de baixo do Excel. Algumas exceções são, se você quiser colocar os metadados, né? Lembra daquela história dos metadados que a gente acabou de discutir? Então, aí sim, aí faz sentido você abrir uma aba e aí descrever as suas variáveis, como elas foram coletadas, etc, etc. E aí também, a gente já falou sobre isso na aula passada, mas tente salvar o seu arquivo num formato livre. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um TXT ou CSV, né? Evite um XLS ou algum arquivo que seja proprietário, que seja um arquivo que seja dono, que uma empresa seja dona, né? No caso, o XLS a Microsoft é dona dele, né? Então, só os programas que ela faz utilizam essa extensão, como no caso do Excel. Então, vai que, né, uma eventualidade que a Microsoft vá à falência. E aí você já não consegue usar mais, não consegue abrir mais esse arquivo daqui a algum tempo. Um outro problema às vezes você está compartilhando, precisa mandar esse arquivo para alguém. E aí a pessoa não usa aquele mesmo arquivo, aquele mesmo programa que você. Então ela vai usar e vai ficar desconfigurado, né? Então, e isso aqui também, essa dica, tem a ver com a questão dos gráficos, né? Então, se você salva em formato TXT ou CSV, os gráficos não vão ficar colados no mesmo arquivo. Aí só que assim você garante que ali só vai ter dado, né? E vai estar bem organizado. Isso aqui já, de novo, né? Estou repetindo, mas dê nomes que façam sentido, né? Por exemplo, composição, espécie, cerradinho, FMS, aqui o ano, enfim. Evite coisas muito, muito genéricas. E, de novo, né? Prefira TXT a XLS. E aqui também, isso aqui é uma outra dica, a gente vai exercitando isso, tá? Pode ser que você queira, dependendo da natureza do seu projeto, que você tenha vários arquivos de dados separados, pode ser que você queira usar uma subpasta dentro do seu projeto. Então você tem lá uma pasta, que é onde você colocou o seu diretório de trabalho já, e você tem uma subpasta onde vai estar os dados, né? Dependendo da sua situação, né? Você talvez queira fazer isso, né? E aí a gente vai falar sobre isso também, sobre controle de versão, mas se você pretende usar, na verdade eu vou enfatizar isso, né? Que é muito importante quando você trabalha principalmente com linguagem de programação, mas faça isso desde o início do projeto, né? Habilite essa função desde o início do projeto, isso vai facilitar muito a sua vida. Voltando lá para a figurinha, né, do livro do Gotelli, a gente está na parte intermediária aqui, tá? Então a gente já tem nossos dados, a gente já tem uma planilha, ela já está organizada, documentada, tá? E aí o que eu faço? Como eu disse, eu posso ter um arquivo físico, né, um papel, meu caderno de laboratório ou de campo, e aí eu vou ter esses mesmos dados no computador ou num pendrive, né? Aqui, por exemplo, né, esse livro é de 2004, pra você ter uma ideia, faz um pouco mais de 10 anos, mas ele tá falando de CD-ROM, que às vezes vocês nem sabem o que é isso. Mas as pessoas usavam CD-ROM para gravar dados, né? Hoje o computador não tem nem a abertura, né, para você colocar isso. Então é bem importante você também contar com isso, né? A substituição dessas mídias. Então a gente sabe que, por exemplo, entrada USB, isso também está mudando. Então a gente os computadores modernos estão usando entrada USB-C, né? Então se você tem um pendrive que usa o USB 2.0, provavelmente daqui 5, 10 anos ele vai ficar obsoleto. Então guarde os seus arquivos numa nuvem, alguma outra, né, coisa que seja um pouco mais permanente, né? E o que eu disse, né? Se você dá aquele double check sempre, né? É muito importante isso para evitar erros e fazer essa checagem de dados antes de analisar os dados. É muito, muito importante. Ver se tem alguma vírgula fora do lugar, né?
E também documente isso, né, por meio de metadados, né? São informações sobre aqueles dados. E aí, depois de fazer isso tudo, a gente está pronto para fazer o que a gente vai chamar de análise exploratória dos dados, né? Só que antes disso, vamos falar um pouquinho sobre esses metadados. O que são eles, né? Como eu disse, são informações sobre os dados, né? Dados sobre os dados, por isso que é metadados. Aqui a gente pode utilizar algumas estratégias diferentes. A gente pode ter um arquivo separado, um arquivo de texto, por exemplo, ou ter, como eu disse, aquela abinha lá do Excel. Você cria uma aba a parte e descreve. Eu não gosto muito de usar várias abas, mas é ok nesse caso, né? Para armazenar os metadados. Mas você também pode ter um arquivo. Normalmente é bem comum você ter um readme, né? Então um arquivo chamado leia-me ou uma coisa assim, e que você, se você estiver trabalhando com várias pessoas, você envia os dados e envia esse arquivo, porque aí a pessoa consegue entender o que ela tem em mãos, né? E aqui você pode colocar várias informações a respeito daquilo, tipo data de coleta, quem foi o coletor, a marca, o modelo do equipamento, que dia que você fez essa coleta, como você analisou, enfim, informações que possam ser úteis na hora da pessoa entender aqueles dados e posteriormente analisar, né? E aí finalmente a gente chega nessa parte exploratória, né? O que eu quero dizer com isso? Essa é uma fase bastante importante da análise dos seus dados, tá? É aqui que a gente vai entender, vai começar a entender os dados, porque aqui a gente não está analisando ainda, né? Em termos inferenciais, a gente não está testando hipóteses ainda, a gente está entendendo os dados. E aqui eu também tenho algumas dicas sobre boas práticas nessa fase, tá? E aqui eu vou recomendar que vocês, né, sigam alguns passos, né? Então, uma vez que você já conferiu os dados estão tudo ok, você vai importar os dados, né? Primeira coisa que você vai fazer não é analisar, né? Fazer a sua regressão, sua nova, enfim. A primeira coisa que você vai fazer é visualizar os dados. Analisar, utilizar ferramentas gráficas para entender os seus dados. Porque ali você já pode encontrar, por exemplo, alguns problemas, né? Por exemplo, alguma discrepância. Você vê lá, tem o seu box plot bonitinho, aí você vê um ponto lá em cima e fala, opa, o que está acontecendo com esse ponto? Aí você pode voltar na sua planilha de dados e ver, opa, aqui eu tinha colocado uma vírgula, eram 2 casas decimais, eu coloquei errado aqui, então aí você vai lá e corrige, né? Isso pode te salvar muito tempo, né? Economizar muito tempo, né? Nas fases posteriores, né? Então, a gente vai ver isso, obviamente, na aula sobre gráficos, mas aqui eu estou só antecipando um pouquinho. O tipo de gráfico depende do tipo de dado, né? Então, utilize sempre o gráfico que seja mais adequado para o tipo de dado que você tem. Alguns exemplos, né? Um gráfico de dispersão ou um scatterplot, se você tem 2 variáveis contínuas, né? É legal você fazer um gráfico de dispersão para tentar enxergar a distribuição dessas variáveis. Se você tem uma variável preditora, que é um fator, é um tratamento, e a sua resposta é contínua, é um box plot, ou também que é chamado de violin plot, né? Que é um plot parece um violino, assim, né? E também, se você está interessado, por exemplo, em entender a distribuição da sua variável resposta, faça um histograma, né? A gente vai fazer isso de monte aqui e ele é um tipo de gráfico que é muito útil, tá bom? Nunca é demais, eu posso te enfatizar. E aí, uma outra vantagem do R nessa fase você consegue documentar, né, e comentar tudo isso quando você está trabalhando com um script, né? Então, se você pode inclusive anotar alguma impressão que você tenha na hora, assim, opa, encontrei um problema nesse gráfico, né? E aí você vai lá e confere, importa de novo, e aí, opa, conferi, né? E já resolvi. Então, é legal que isso esteja documentado no script. E uma outra coisa também, se você tem algum tipo de problema com a planilha, com os dados brutos, evite mexer diretamente na planilha. Óbvio, a não ser que seja uma coisa muito óbvia, um erro crasso, assim. Aí, ok, mude na planilha. Mas se não, por exemplo, eu quero transformar para log essa variável aqui, não faça isso na planilha, tá? Deixa a planilha com os dados brutos, dados crus. E aí qualquer tipo de transformação, multiplicação, divisão, alguma coisa que você vai fazer, faça isso dentro do programa,
né? Porque aí você consegue documentar isso no R, tá? Isso é muito importante. E aí a gente chega, né, nessa parte final aqui do comentário dele, né? E aí eu tô caminhando pro final, né? E aí a gente tá nessa fase, já está pronta para analisar os dados, porque a gente já entendeu esses dados e aí pode fazer algumas decisões. Por exemplo, será que esses dados precisam ser transformados, como o log que eu falei, né? Às vezes você precisa tirar o log dos dados para melhorar a distribuição dos dados. Então, como eu disse, né, acabei de dizer isso, evite fazer isso direto na planilha, faça dentro do programa. E aí, como escrever e organizar um script? Né? Eu vou enfatizar isso bastante, mas aqui eu queria apresentar 3 fontes, né, para a gente ler a respeito. Isso aqui é um blog que inclusive está bem desatualizado, né, chamado Nicer Code. A gente vai ver ele daqui a pouquinho, mas é uma fonte legal, se você tiver interesse, é legal, tem algumas dicas bem interessantes. E é legal que também o próprio Google, ele fez um guia de estilo, né? Assim como você tem um guia de estilo para redação científica, um guia de estilo para escrever romances, né? Enfim, você tem ou para textos jornalísticos, você também tem um guia de estilo para escrever script, né? Programação. E aí o Google fez um que eu gosto bastante, né? A gente vai conversar a respeito dele daqui a pouquinho. E também a gente vai conhecer o Tidyverse, mas também existe um guia de estilo para escrever código que use, né, o Tidyverse. Então aqui algumas boas práticas, né, antes da gente demonstrar para vocês essas ferramentas. Aqui a gente e aqui vocês já começaram a escrever os scripts, né, antes. Nas outras aulas, que eu tinha pedido para vocês, inclusive, seguirem na apostila. Então é legal que vocês conseguem pegar esse script que vocês fizeram, né? E conferindo para ver se vocês já estão fazendo, né? Alguma desses erros e ajustarem isso, né? Então vão aqui algumas dicas, né? Comece colocando a data e o título do projeto. Então lembra aquela história que eu mostrei lá do snippet, que você digita no RStudio, né? Digita TS, aperta Tab, depois Enter, ele já escreve a data e a hora. Use essa ferramenta, né, para documentar o seu script. A primeira coisa que eu faço normalmente é isso, anotar a data. Isso aqui também, a gente já sabe como instalar e carregar um pacote, né? Se você vai carregar um pacote, deixe isso no começo do script. É sempre melhor fazer isso no começo do que ir lá no meio. Comente as linhas dizendo o que você está fazendo. Então isso é uma coisa boa para você se lembrar e também para alguém que for pegar esse script depois. Separe elementos da linha de código. O que eu quero dizer? Às vezes você tem uma linha, às vezes a sua função tem muitos argumentos e ela fica muito grande. Então dê um Enter e aí a sua linha de código ela continua na linha de baixo, né? Use sempre, no caso do R, essa setinha que é o atribuir, né, o assign, e evite usar esse tipo de que é o igual, né? Vocês vão ver que na apostila a gente usa meio que usa um e usa o outro, né? Mas deixe para usar esse igual sempre dentro de uma função, para especificar um argumento dentro de uma função e não para especificar um objeto, tá? Esse aqui eu acabei de dizer, né? Sim, isso é óbvio, né? Mas evite dar nome de objetos que já existem, né? Como eu disse, o R ele é case sensitive, então ele consegue distinguir quando você tem casa com C maiúsculo e casa com C minúsculo. Mas se você colocar 2 objetos com o mesmo casa minúsculo, ele vai sobrepor, né? Ele vai overwrite, né? Ele vai sobrepor, escrever por cima, né? E vai apagar o que estava naquele objeto anterior, né? E aqui eu até falei ontem para vocês, né? E também tem algumas coisas que não seguem isso na própria apostila. Mas evite usar esse T maiúsculo quando estiver colocando lá no argumento de uma função e prefira escrever por extenso true, né? E por fim, isso aqui, separe o código. Então, dependendo da complexidade da análise que você quer fazer,
às vezes é importante você ter partes, né? Por exemplo, aqui eu estou importando os dados, aqui eu estou manipulando os dados, e aqui eu estou explorando os dados, e aqui eu estou analisando os dados, né? Então é legal você, como se fosse capítulos mesmo, né? Isso deixa o seu script mais organizado. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso... Eu mostrar para vocês os guias de estilo. Então esse aqui, todos esses links estão lá no nosso Moodle, tá? Mas é só para mostrar para vocês o que é o... como é que algumas boas práticas, tá? Inclusive que eu ressaltei ali, mas que aqui tem essas e outras. Então eu sugiro que você dê uma olhada boa aqui. Então, por exemplo, nomear, quando você vai nomear algum objeto, né? Do nothing, né? Ao invés de colocar um ponto aqui, né? Antes. Então, assim, isso aqui também a gente vai falar a respeito, né? Então, existe uma função no R chamada attach, né? Que é anexar, né? Mas o que essa função faz ela torna disponível na sua área de Working Directory, né? No seu ambiente, como objeto, as colunas da sua matriz. Então aí você não precisa ficar chamando a matriz, né? Você usa só o nome da coluna. Só que isso causa uma série de erros, então evite falar disso, né? Isso aqui também a gente vai chegar lá, mas isso aqui quando a gente está lidando com o Tidyverse, a gente vai chegar lá. Então tem várias coisas bem interessantes aqui. Eu queria que você desse uma olhada também, tá? O Nicer Code é aquele blog que eu falei, né? Que não é muito atualizado, mas aqui tem umas coisas bem interessantes, né? Que seria, por exemplo, como organizar uma pasta de um projeto, né? Se você está escrevendo uma função, quão longa ela deve ser, como usar o Git, enfim, porque é importante usar código do R de maneira inteligível. Então várias coisas bem interessantes, eu acho que isso é legal. E aqui, como eu disse, né, o guia de estilo do próprio Tidyverse, isso também existe. Vocês não sabem o que é isso ainda, o Tidyverse, mas a gente vai falar sobre isso, mas estou antecipando aqui que a gente tem essa outra ferramenta, essa outra essa fonte, né, de informação a respeito disso, tá? Isso tudo está disponível gratuitamente, né? Então, eu acho que por hoje é só, pessoal. Quem ainda não fez ou terminou aqueles exercícios da apostila, pode continuar, tá? A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.